Oi gente, começando aí o nosso ano com o nosso primeiro vídeo. Meu nome é Rossana, eu sou instrutora de Mindfulness e Meditação, formada pela Universidade de São Paulo e pós-graduada pela PUC do Paraná. O vídeo de hoje ele vai ser uma continuidade do vídeo anterior, que tinha por título Ano Novo, Vida Nova. Quando a gente falou sobre os nossos planos para o ano novo, que é um hábito de todos nós, fazermos novos planos para o ano novo, pensar numa nova forma de viver, em mais saúde, mais dinheiro, um novo emprego, uma nova forma de nos relacionar com as pessoas, e falamos um pouco de como são os obstáculos para essa realização. E a gente tomou contato aí com uma estatística um pouquinho assustadora, né? Cientistas da Austrália chegaram à conclusão que na primeira semana do ano novo, 27% das pessoas já desistem dos seus objetivos para um novo ano, ou seja, já abrem mão de tudo aquilo que elas idealizaram. E nos primeiros 15 dias, mais de 50% das pessoas já desistem dos seus objetivos. Ou seja, o projeto do ano novo ele dura muito pouco, né? E nós vimos aí na aula passada que os principais obstáculos para que esse projeto dure tão pouco são principalmente os nossos hábitos mentais e os vieses da nossa mente. Ou seja, aquela vozinha que conversa com a gente, que diz que é muito difícil, que a gente não vai conseguir, que a gente não devia tentar porque a gente vai se machucar, que nos coloca medo. Então, nós temos aí alguns obstáculos que impedem que essas metas de ano novo sejam veridicamente atingidas. Nesses últimos meses aí, quando a gente rodava as redes sociais, a gente encontrou aí uma série de mensagens de ano novo, e uma delas me chamou bastante atenção, porque ela fala exatamente sobre o conteúdo desse vídeo de hoje. E ela diz assim: ao invés de desejar um feliz ano novo, deseje felizes atitudes novas, pois o ano será igual se as atitudes forem as mesmas. E é exatamente isso. Como é que eu quero construir uma vida diferente se eu continuo fazendo as mesmas coisas? Para a física quântica, para que novos projetos se realizem, na verdade, a gente deve assumir um novo estado de ser. Um novo estado de ser significa mudar a nossa assinatura neuroquímica. Um dos primeiros vídeos no canal, ele aborda aí a assinatura neuroquímica, e eu vou deixar o link na descrição para que vocês possam assistir se vocês tiverem interesse. Uma assinatura neuroquímica ela é formada do conjunto dos nossos hormônios, neurotransmissores, neuromoduladores e toda a química produzida pelo nosso corpo. Não existe um ser humano que tenha uma neuroquímica igual a outra. E o principal modulador dessa neuroquímica são os nossos pensamentos. Isso quer dizer que a forma como eu penso, ela cria um ambiente propício para determinadas conexões neurais. Se eu sou uma pessoa mais positiva, eu tenho um ambiente. Se eu sou mais medrosa, eu tenho outro. Se eu sou mais crítica, eu tenho outro. Se eu sou uma pessoa depressiva, eu tenho um outro totalmente diferente. Então, eu preciso criar um ambiente em mim que seja propício para essas mudanças que eu quero implementar no meu ano novo. Quais são os dois ingredientes principais desse ambiente? Informação e inteligência. Ou seja, eu tenho que me alimentar do máximo de conhecimento possível sobre o assunto que eu quero implementar na minha vida, seja um relacionamento, uma nova condição de saúde, um condicionamento físico, uma nova profissão, e preciso ser inteligente, ou seja, eu preciso saber conectar essas informações de forma que ela chegue no resultado que eu estou almejando. Então, Rossana, como que eu começo essa mudança da assinatura neuroquímica? Bom, só de você pensar num futuro diferente, você já mudou seu cérebro. E, portanto, você começou uma mudança de assinatura neuroquímica. Mas um único pensamento não basta. Para que esse ambiente realmente se efetive e se torne propício às suas mudanças, é preciso que você tenha qualidade nos seus pensamentos e uma frequência que vai reforçar ou aquelas características que você já tem, que você considera adequadas e que vão ser utilizadas aí para esse seu novo ano, ou para criar as qualidades que você quer ser, para se transformar na pessoa que você quer
começar a manifestar. Como o nosso cérebro ele não diferencia imaginação de realidade, porque ele usa as mesmas estruturas para perceber algo externo e algo interno. O que eu quero dizer com isso? Se você está observando uma laranja, vendo as características dela, as estruturas para você se lembrar dessa laranja depois e dos detalhes de todas as características que eles formam essa laranja são exatamente as mesmas. Então, para o cérebro, quando você imagina algo acontecendo na sua vida, para ele isso é real. Ele reage da mesma forma neuroquímica que se você estivesse vivenciando essa situação. É isso que torna a meditação uma ferramenta maravilhosa de autotransformação, porque na meditação eu posso usar o recurso da imaginação para treinar o meu cérebro, fortalecer as conexões neurais que me interessam e realmente me tornar uma nova pessoa. Ah, Luciana, você deve estar de brincadeira. Não, não tô. Tem muitos, mas muitos estudos na internet hoje provando que treinos mentais de uma habilidade têm tanta eficiência quanto os treinos físicos. Por exemplo, vamos supor que você é um pianista e você quer executar uma obra de Mozart. Se você treinar diariamente no piano, ou se você mentalmente imaginar-se tocando piano, as teclas, velocidade, postura dos dedos, pausas, os resultados vão ser muito, mas muito similares. Inclusive, cientistas também já fizeram estudos na área do desenvolvimento muscular. Por exemplo, uma pessoa que treina um bíceps na academia, né, com uma sequência de exercícios, e uma pessoa que se imagina fazendo esses mesmos exercícios. Os resultados de ganho de massa muscular são muito, mas muito similares. Isso graças ao fenômeno da nossa mente, né, do nosso cérebro, chamado neuroplasticidade, que tem a capacidade de criar novos circuitos que acabam expressando novas habilidades da nossa consciência ou novas formas de ser e de agir que se referem a nós mesmos. E todos nós já vivenciamos essa experiência da imaginação ser muito similar à realidade. Se você já brigou com alguém e ficou com muita raiva, você sabe que quando você se lembra dessa briga, vai se lembrando dos detalhes, do que a pessoa falou, do que você disse para ela, parece que você vivencia aquilo tudo de novo. Aquela emoção, aquele impacto, a respiração entrecortada, tudo isso acontece novamente no seu corpo, como se estivesse lá, de novo, vivendo novamente aquela situação. E às vezes até com mais intensidade, como uma pessoa quando ela guarda muito ressentimento, por exemplo, e ela tem raiva e toda hora ela se lembra dessa situação, o fato de toda hora ela usar esse circuito neural, dela unir essas informações para trazer à tona alguma coisa que aconteceu no passado, vai tornando essa conexão tão potente que ela vai realmente, parece que sentindo com mais força tudo aquilo que ela vivenciou no passado. Quando a gente usa uma prática meditativa, também a gente faz a mesma coisa. Se a gente se lembrar, um dos passos iniciais aí de uma meditação, ele se refere à observação do nosso próprio corpo e na sequência, a entrar num estado de relaxamento, ou seja, num estado em que o nosso corpo não atrapalhe o nosso processo meditativo, que a gente possa voltar o nosso foco de atenção para o assunto, para o pensamento que a gente deseja trabalhar. À medida que eu vou exercitando a minha meditação, parece que é cada vez mais fácil o relaxamento. E existe uma técnica imaginativa muito usada para isso, que é a visualização. Quando eu me imagino lá numa praia, sentado, com o pôr do sol, não tem ninguém, a onda do mar. Quando eu vou enriquecendo essa minha criação com os detalhes, o cheiro do mar, o barulho das ondas que eu estou ouvindo, sentindo a brisa aí passando na minha pele, a temperatura da água que está chegando nos meus pés, cada vez mais eu me esqueço do ambiente onde essa meditação começou e vou realmente me sentindo no ambiente que a minha mente está criando para mim.
Então, o poder disso já foi muito sentido por nós. Então, tudo, absolutamente tudo, pode acontecer na nossa imaginação e, dessa forma, alimentar uma conexão neural e facilitar as minhas mudanças e as minhas transformações. Então, portanto, o melhor lugar para eu me tornar um ser diferente, para eu treinar uma mudança, que efetivamente eu vou conseguir colocar em prática na minha vida, é a meditação. Na meditação eu vou descobrir aquele tipo de pensamento que me atrapalha, os vieses da mente, aquela vozinha que muitas vezes joga contra mim. E eu também vou poder iniciar um processo chamado pelos neurocientistas de sinaptogênese, ou seja, é o momento que pela primeira vez uma determinada sinapse acontece, que determinadas informações são unidas e disparam juntas, né? A neurociência ela já descobriu que todo estímulo que a gente tem, todo pensamento que a gente tem, ele leva cerca de 120 minutos para fazer um percurso completo. Qual seria esse percurso completo? Mente, cérebro, cérebro-corpo, corpo-células, células-genes. Isso quer dizer o seguinte, que todo pensamento meu, ele vai de alguma forma gerar uma assinatura neuroquímica no meu corpo. Então, eu tenho um pensamento, esse pensamento define a forma como o meu cérebro funciona, o meu cérebro funcionando de determinada forma, ele impacta no meu corpo, o meu corpo impacta nas minhas células e as minhas células vão passar essa informação para os meus genes. Chegando a informação no gene, em cerca de 20 minutos mais ou menos, esse gene começa a produzir as proteínas específicas que esse pensamento desencadeou. Isso quer dizer o seguinte, se eu sou uma pessoa muito crítica, o tipo de movimento que meu cérebro vai fazer é totalmente diferente de uma pessoa que tem uma perspectiva muito positiva na sua vida. O tipo de efeito que esse estímulo, esse pensamento causa é totalmente diferente de um corpo para o outro. Como a meditação, então, vai me ajudar nisso, nessa proposição de um estímulo para o meu corpo que me possibilite saúde, bem-estar, mudanças, equilíbrio emocional, abundância financeira. Como a meditação vai fazer isso? Eu li nesse final de ano um livro chamado A Biblioteca da Meia-Noite, escrito pelo Matt Haig, e uma frase desse livro me chamou bastante atenção. A frase é a seguinte: você só fica numa vida para sempre se não conseguir imaginar uma vida melhor. Isso quer dizer que se a gente tem a capacidade de imaginar uma vida diferente pra gente, em qualquer aspecto que a gente queira, financeiro, emocional, físico, de saúde, de relacionamento, eu tenho a capacidade de treinar os meus circuitos neurais para que isso verdadeiramente venha a acontecer. Portanto, quando eu faço planos aí para um ano novo, eu uso dessa capacidade imaginativa. Eu gostaria de. Só que eu fico aí nessa primeira sinaptogênese e não fortaleço para que ela cresça. É como se eu tivesse plantado uma sementinha numa terra inóspita, sem fertilizante, sem água, sem condição de iluminação, de drenagem, suficientes para fazer isso desenvolver. Com certeza, aquela semente não se desenvolve. Agora, se eu der para ela as condições de desenvolvimento, certamente essa conexão neural, essa circuitaria toda que aconteceu nesse primeiro momento, vai se fortalecer e vai criar todo o ambiente físico, emocional, mental e até espiritual para que aquilo que eu planejo para um ano novo venha a acontecer. Então, meditar é a capacidade que eu vou ter de focar a energia na construção de mim mesmo, de um outro eu, de um outro estado de ser. Então, quando eu digo eu sou determinada coisa, eu dou à minha mente e ao meu corpo um destino. Eu sou capaz, eu consigo, eu posso. Da mesma forma funciona também eu não consigo, eu não sei, isso não é para mim, eu
eu vou ter medo, eu tenho dificuldade. Então, o que eu defino sobre mim, o que eu penso sobre mim, diz muito do destino que eu vou ter na minha vida. Então, a física quântica, ela postula o seguinte: existem possibilidades infinitas para as pessoas. Ela pode ser rica, pobre, mediana, ela pode ter um emprego dos sonhos, ela pode ter um emprego terrível, ela pode se casar, ela pode não se casar, ela pode ter filhos, ela pode não ter filhos, os filhos dela podem ser doentes, os filhos dela podem ser saudáveis. Existe uma série infinita de possibilidades dentro da vida de uma pessoa. Tudo isso existe no universo, em formato de onda. À medida que eu penso, que eu seleciono uma das hipóteses, essa onda, que era uma possibilidade, se torna uma partícula. Ela se torna real. Como é que eles descobriram isso? Os cientistas observaram o comportamento dos elétrons no átomo. Os elétrons, eles se movimentam pelas camadas da eletrosfera e existem inúmeras possibilidades de localização destes elétrons dentro de cada camada. No entanto, os cientistas perceberam que, geralmente, eles conseguiam observar este elétron na posição que eles supunham que ele deveria estar. É como se ele se tornasse real à medida que estava sendo observado em determinado ponto pelo cientista. Então, eles descobriram que o fato de eu trazer algo ao meu pensamento, o fato de eu trazer atenção e foco para alguma coisa, potencializa infinitamente o fato de que aquilo realmente venha a acontecer. Se você não é o seu cérebro, portanto, você não é definido por um circuito mental disparado por uma emoção, e pelo contrário, você é o criador de novos circuitos mentais, é você quem define o que vai colapsar na sua vida. Você que define qual possibilidade vai se tornar real. Você cria os seus circuitos cerebrais. E cada circuito mental ele é formado de hábitos, de formas de pensar, de unir informações que foram sendo repetidas ao longo dos anos e que foram criando maneiras de ser e de pensar. Novos circuitos, em média, levam de 30 a 60 dias para se formar. Em média, porque isso é tão diverso, né? Existem pessoas que conseguem criar um novo circuito, um novo hábito, por exemplo, em 18 dias. E pessoas que levam 250 dias, quase um ano, para que realmente um hábito se instale na vida delas. Por que essa diferença? Por que é tão difícil para algumas pessoas se modificar, se transformar? Porque são necessários atenção, persistência, constância e disciplina. Você tem que insistir, você tem que voltar ao assunto. Se a gente pensar, andar para nós um dia foi muito difícil. Falar para nós um dia foi muito difícil. A gente precisava aprender o significado da palavra, aprender a emitir o som da palavra, depois aprender a combinar todas essas palavras com um sentido para que a gente pudesse se comunicar. E hoje essas coisas para a gente são automáticas. Andar e falar se tornaram hábitos. Falar com mais propriedade, com mais profundidade, com mais clareza, sem medo de público, também é um hábito treinável, né? Você tem que começar a fazer a atividade para que daqui a algum tempo ela se torne mais fácil e mais prazerosa. Por isso, por exemplo, que a gente fala aqui no canal toda hora, que se eu quero meditar, eu preciso pelo menos 3 vezes por semana praticar aquele exercício meditativo, ou seja, ir disciplinando o meu cérebro neuroquimicamente para o momento da meditação e disciplinando o foco e a atenção do meu cérebro para aquilo que eu quero desenvolver. A rotina ela se torna muito importante quando eu quero me tornar um novo ser, quando eu quero transformar a minha vida. Eu preciso treinar essa nova vida constantemente. O nosso corpo ele é treinado, ele segue rotinas muito específicas, né, para que tudo isso funcione com um mínimo de equilíbrio. Vamos pegar, por exemplo,
dois ciclos bem comuns do nosso corpo, que são o ciclo do cortisol e o ciclo da melatonina. O cortisol, ele é um neuromodulador, um neurotransmissor, responsável por nos preparar para um novo dia, para enfrentar as mudanças, para ter pique, para trabalhar, para superar dificuldades, né? O cortisol no nosso corpo, ele começa a ser produzido lá pelas 3, 4 horas da manhã. Quando é umas 9 horas ele está no seu pico máximo, ou seja, é um horário que eu tenho que estar mais atento, desempenhando mais atividades, já estou acordado, já estou no meu serviço, já estou me desempenhando, e ele vai deixando de ser produzido pelo corpo paulatinamente até próximo da meia-noite ter quase sido zerada essa produção de cortisol. Isso num corpo equilibrado, porque pessoas, por exemplo, ansiosas, pessoas que estão estressadas, esse ciclo de cortisol já foi totalmente desequilibrado, elas não conseguem dormir, elas estão sempre na pilha, elas estão sempre preocupadas, porque os pensamentos delas a todo momento trazem preocupação, trazem ansiedade, trazem medo, trazem angústias e elas não conseguem desligar. Isso acaba prejudicando um outro ciclo, que é o ciclo da melatonina. A melatonina é o hormônio responsável pela boa qualidade do nosso sono. Ela começa a ser produzida no final da tarde, quando a luz do sol vai deixando de se manifestar e vai anoitecendo. Quanto mais escuro, mais a nossa glândula pineal entende que ela tem que produzir melatonina e é melhor a qualidade do nosso sono. Isso se minha quantidade de cortisol não estiver desequilibrada e se eu também já não desregulei tudo isso com excesso de luz, né? Muitos estudos, isso tem sido falado na TV, nas redes sociais, tem demonstrado que, por exemplo, o hábito de assistir televisão à noite, de ficar no computador até tarde, de ficar lá olhando minha rede social e tudo mais, faz com que a minha retina receba muito estímulo de luz e esse estímulo de luz prejudica a produção da melatonina e, por consequência, o nosso sono. Então, a gente vê que mesmo o corpo sendo programado para uma rotina saudável de equilíbrio, nós conseguimos desregular esse ciclo com os nossos comportamentos gerados por um tipo de pensamento. Portanto, se eu tenho esse poder de desregular um ciclo programado, a mesma fórmula, do mesmo jeito, eu regulo e implanto um ciclo mais saudável. Isso quer dizer que eu tenho um poder muito grande através do tipo de pensamento que eu mantenho de formar uma nova vida. Por isso que eu tenho o poder de fazer um novo ano, de ser uma pessoa diferente. Mas isso vai exigir de mim uma mudança de hábito. E o principal hábito que eu tenho que mudar é sair do ciclo de recompensa imediata que injeta no nosso corpo dopamina. A dopamina ela é considerada o hormônio do prazer. Na verdade, ela é um neurotransmissor. É a descarga que ocorre no nosso corpo quando a gente come um chocolate, quando a gente tem uma relação sexual, quando a gente recebe um abraço, quando a gente faz alguma coisa gostosa. É como se fosse uma recompensa por aquilo que a gente conseguiu conquistar. Só que as descargas de dopamina, elas são muito curtas e elas são viciantes. Cada vez você precisa de mais. Você precisa de mais um chocolate, você precisa de mais um filme, você precisa de mais um salto de bungee jump, você precisa de mais. Elas são viciantes. E para que um ano novo dê certo, eu saia de antigos hábitos que são viciantes, que é a minha química, a qual meu corpo está acostumado a trabalhar, eu preciso fazer uma troca. Eu preciso sair desse ciclo da dopamina para o ciclo da serotonina. Sair da busca do prazer imediato por uma felicidade, ou seja, para perceber que cada movimento que eu vou fazer de transformação, ele pode não me trazer uma recompensa imediata, mas ele vai ter um resultado a longo prazo. Ele vai me dar uma felicidade mais duradoura, de um processo de conquista e de própria transformação, né?
Eu mudo então a circuitaria do meu cérebro mais utilizada. Eu deixo de ficar ali no sistema límbico apenas e passo a usar mais o sistema do córtex pré-frontal, que é o sistema onde eu penso, organizo informações e decido por novas sinapses, novas formas de pensar, novas formas de agir. Portanto, qualquer propósito que eu tenha idealizado para mim aí para o ano de 2024, ele só vai se realizar se eu trocar os meus hábitos, se eu transformar antigos hábitos, porque senão o meu 2023 vai se reproduzir no meu 2024. Mas se eu tenho o poder da sinaptogênese de criar hábitos mais saudáveis, de criar novas formas de organizar as informações e de novos pensamentos, eu consigo transformar a minha vida. O que a gente tem que ter muito claro é que uma mudança de vida ela não acontece de uma forma abrupta. A decisão sim. Se você está assistindo esse canal, se você fez planos para um ano novo, isso indica que você já decidiu que você quer mudar algo na sua vida. Agora, a mudança, ela é paulatina. Ela vai começar de pequenos pensamentos, pequenos movimentos que vão gerar novos hábitos. Quer ver um exemplo de uma coisa que começou muito pequena e que hoje tomou proporções gigantescas? Existe um movimento que hoje envolve mais de 40 países, chamado Segunda-feira Sem Carne. Ele começou nos Estados Unidos em 2003, com um grupo de pessoas que lutava pelo bem-estar dos animais, por uma consciência mais ecológica, depois de provado pela ciência os danos ao ecossistema dessa criação em larga escala de animais. E esse processo começou e veio se instalar no Brasil em 2009. Em 2022, o Brasil já foi considerado o país que tem mais força no processo Segunda-feira Sem Carne. Mais pessoas mudaram os seus hábitos e aderiram a uma nova forma de alimentação. Prefeituras inteiras, inclusive, aderiram aí ao Segunda-feira Sem Carne. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, nas escolas, na merenda escolar, às segundas-feiras, elas privilegiam alimentação vegetariana, inclusive nos programas de alimentação popular, como o Bom Prato, por exemplo, as segundas-feiras são vegetarianas. Então, uma coisa assim que para um brasileiro é praticamente inadmissível, nossa, como que eu vou comer sem carne, começa a se tornar real. E muitas pessoas que aderiram ao Segunda-feira Sem Carne acabam passando uma quarta-feira sem carne, uma sexta-feira sem carne, porque elas percebem as vantagens fisiológicas e de saúde que esse processo traz. Bom, Rosana, mas por que você está falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque tudo isso embasa como a meditação pode ajudar no meu processo de me transformar numa nova pessoa. Como a meditação pode ser a ferramenta mais maravilhosa para tornar real tudo aquilo que eu planejei para o meu 2024. Um psicólogo canadense que estudou como é que os neurônios se comportavam no processo de aprendizagem e de formação de memória, o nome dele é Donald Hebb, postulou a seguinte frase que a maioria de nós conhece: neurônios que disparam juntos tendem a se conectar mais, e essa conexão ela tende a ser perpetuada. Portanto, na meditação eu consigo escolher as conexões que eu quero que sejam disparadas juntas e consigo fortalecer essas conexões. Isso quer dizer, se eu quero mudar, se eu quero fazer um ano diferente, eu preciso primeiro compreender como um comportamento foi formado, ou seja, a base do meu pensamento, e pensar diferente para que eu forme um novo comportamento. É assim que a meditação me ajuda a executar meus planos para o 2024, para tornar isso realidade. Por isso que as duas meditações desse mês, a que acompanha esse vídeo e a que vai ser publicada aqui no canal no dia 20,
elas vão ser meditações que vão nos ajudar a avaliar e a construir novas conexões neurais, para que elas se tornem mais eficientes e a gente consiga implementar as transformações que a gente quer na nossa vida. Todo esse conhecimento que a neurociência ela tem possibilitado sobre o funcionamento da nossa mente já era muito conhecido há milhares de anos. O Buda, que foi um dos grandes precursores aí da prática meditativa como forma de autoconhecimento, de autotransformação, ele já afirmava: a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. É nisso que se baseia todo o processo meditativo e este é um campo onde a nossa meditação ocorre. Por isso que a gente vai trabalhar dentro dessa proposta, dentro deste mês. Antes da gente ir direto aqui para a nossa prática meditativa, eu queria aí dar alguns recadinhos. O primeiro é que eu peço para vocês aí sugestões de temas que vocês gostariam que fossem abordados aqui no canal. É óbvio que eu tenho aí uma listinha de temas que eu quero desenvolver com vocês, mas às vezes existe alguma necessidade, alguma curiosidade, algumas coisas que vocês gostariam que eu me aprofundasse mais. Então, coloque aqui no comentário do vídeo, ou então acessa lá minha rede social, tá aparecendo aqui embaixo no vídeo o meu endereço do Instagram, e coloca lá a sua dúvida, o tema que você gostaria que eu desenvolvesse, para que esse canal aí vá suprindo as necessidades de vocês. É por vocês que ele existe. A segunda coisa que eu gostaria de estar frisando para vocês é que eu comentei no final do ano que eu tinha aberto algumas vagas aí para novos alunos online, para quem quiser aí uma orientação sobre meditação mais individualizada, que a gente possa trabalhar diretamente nos seus propósitos. E das vagas que eu abri, estão restando apenas 4 vagas. Então, se você também tem interesse, me chama lá na minha rede social do Instagram, passa uma mensagem para mim e a gente vai conversando, vai agendar aí um primeiro encontro online sem custo nenhum para você, para saber o que você precisa, quais são as suas necessidades e quem sabe a gente começa a trabalhar juntos. E por fim, se vocês se lembram, no último vídeo do ano passado, eu comentei para vocês que um dos meus projetos para 2024 era um conjunto de meditações que trabalhasse sobre a felicidade. E esse projeto já vai começar agora a partir deste mês. Ele vai se chamar 13 da Felicidade, porque todo dia 13 de cada mês eu vou estar publicando aqui no canal uma meditação que vai trabalhar de forma a fazer com que a gente desenvolva um pensamento que nos leve no caminhar dessa felicidade. Esse trabalho ele foi inspirado no trabalho desenvolvido pelo Gustavo Arnes, o Congresso Internacional da Felicidade, que ocorre todos os anos em Curitiba, no mês de novembro. Para esse ano de 2024, ele já tem uma nova data, vai ser no dia 2 e 3 de novembro. E os participantes do Congresso, eles oferecem para a organização do Congresso uma definição do que seja felicidade. Eu tomei nota dessas definições e, frente à visão muito peculiar de cada um desses palestrantes, eu vou desenvolver com vocês uma meditação para trabalhar aquele aspecto de felicidade, para que nós nos tornemos pessoas capazes de pensar no que é felicidade para nós e capazes de executar essa felicidade na nossa vida. Bom, agora é hora de prática. Vamos lá? Bom, pessoal, essa primeira prática que eu estou propondo para esse tema desse mês, ela vai ter por objetivo fazer com que nós observamos o que nós já fomos capazes de criar, de implementar na nossa vida, ou seja, observar o movimento da nossa inteligência em ação e a partir daí nos fazer imaginar em detalhe, reunir as informações necessárias para que a gente tenha clareza de como proceder para que algo realmente se efetive na nossa vida e realmente a gente tenha a sensação de que a gente pode criar
aquilo que a gente quer. Então, na verdade, nós vamos fazer que nem o treinamento do pianista que eu comentei com vocês, que treina mentalmente o piano. Eu vou lá trazer informação, mente, cérebro, corpo, célula, gen, fazer com que o meu corpo acredite que ele realmente está vivenciando a conclusão e a realização de uma experiência, de forma a estar colapsando essa possibilidade que eu elegi como o melhor futuro para mim em 2024 na minha vida. Ou seja, eu vou estar me preparando para fazer acontecer tudo aquilo que eu planejei em 2024. Então vamos lá? Agora é hora de prática. Feche os olhos, ajuste a sua posição na cadeira, faça uma respiração mais profunda e com ela vamos marcando o início dessa prática meditativa. Imagine-se um lugar junto à natureza, um lugar que pode ser. Imagine-se num lugar junto à natureza, um lugar que pode ser real ou criado pela sua imaginação. Você está em pé nesse lugar. Dê uma volta a 360 graus, olhando todos os detalhes desse ambiente. Como está o dia ou a noite? O que você tem ao seu redor? Existe água, areia, terra, grama, pedras. Como é a vegetação desse local? Ouça os sons desse ambiente. Sinta a temperatura na sua pele, o contato do chão nos seus pés, mesmo que eles estejam calçados. Observe toda a beleza ao seu redor. Ouça os sons, se existem animais. Faça uma respiração mais profunda nesse local. Sinta os cheiros. E escolha um local onde você possa se sentar de forma confortável. Acomode-se. E perceba-se respirando nesse local. Não controle a respiração, não force um ritmo, apenas descubra onde você está respirando agora no seu corpo. Se é no abdômen, no peito, nos ombros. Só se perceba respirando nesse lugar maravilhoso, onde você está protegido,
onde você tem paz, onde tudo é equilíbrio. E assim, nesse estado de relaxamento, feche os olhos neste local também. Que vá trazendo à sua mente as suas conquistas. Por conquistas definimos tudo aquilo que nós já conseguimos realizar em algum momento na nossa vida. Você pode ter tido a conquista de ser um bom filho ou filha, de ter um trabalho, de ter um bom relacionamento com seus vizinhos, de ter um relacionamento. Você pode ter se formado no ensino médio, na faculdade. Você pode ter realizado um jardim, pintado uma casa, ter se tornado uma boa cozinheira, um bom cozinheiro. Vá trazendo à mente todas as realizações da sua vida. Você pode ter conseguido perder peso, pintado um quadro, ter muitos amigos. Com certeza você já realizou várias coisas na sua vida. Sejam elas consideradas pequenas pela sociedade no geral ou grandes, não importa. São realizações graças às suas conexões neurais de informação e o uso dessas informações com inteligência. Agradeça a você mesmo por essas capacidades. O próprio fato de você estar realizando essa prática meditativa, de ter organizado o seu tempo para se transformar, para refletir, para se tornar um ser melhor, já é uma conquista. Houve toda uma organização da sua inteligência para que nesse momento você estivesse aqui refletindo. Agora eu quero que você selecione qualquer coisa, qualquer item, qualquer meta que você tenha traçado para o ano de 2024. Agora eu quero que você selecione qualquer meta, qualquer propósito, qualquer causa que você queira se dedicar e queira se tornar real. Apenas uma das suas metas, um dos seus propósitos. Pode ser aquela promoção no seu emprego, um novo relacionamento, começar a caminhar, comer de forma mais saudável,
começar a meditar. Selecione uma com clareza e repita mentalmente a sua meta para você. Tendo clara a meta que você vai trabalhar nessa prática meditativa hoje, agora imagine, deixe claro para a sua mente, para o seu cérebro, quais são os movimentos que você precisa fazer para que essa meta realmente aconteça. Como que tem que ser a sua organização física, mental, emocional, espiritual, afetiva, organização de tempo. O que você precisa saber para que essa meta se torne real? Quais são as virtudes que você precisa usar para que essa meta se torne real? Vá tornando isso claro na sua mente. O que você precisa para tornar essa meta real. Não deixe que a sua mente traga pensamentos de derrota, de dificuldade, de crítica. Esse é um exercício de imaginação. E na sua imaginação você pode tudo o que você quiser. De todo esse planejamento que você conseguiu visualizar, imaginar ser necessário para a consecução da sua meta, o que você pode realizar deste momento até a sua próxima prática meditativa? Quais são os movimentos, pensamentos, comportamentos e virtudes que têm que ser colocados em ação para começar a manifestar na realidade esse seu propósito, essa sua meta. Tenha claro o que você pode fazer hoje, nos próximos instantes. Com essa clareza, agora imagine-se no seu dia, hoje, na sua realidade. Imagine-se realmente fazendo tudo isso que você elencou que seria possível fazer. Do final dessa prática, de quando você abrir os seus olhos, até a próxima prática. Se veja executando essas atividades, se comportando dessa forma, colocando as suas virtudes em ação.
Como você estivesse assistindo aos movimentos da sua vida, vá se percebendo, dando conta de cada comportamento, de cada pensamento, de cada virtude necessária nesse intervalo entre essa prática meditativa e a próxima. Percebendo-se capaz de realizar tudo aquilo que você elencou para esse curto espaço de tempo. Como você se sente percebendo-se capaz de realizar tudo aquilo que você elencou para esse espaço de tempo? Imagine-se finalizando esse intervalo de tempo e tendo dado conta de cada movimento planejado. Qual é a sua sensação? Deixe essa sensação se apossar da sua mente e ser transmitida para o seu cérebro, para o seu corpo, para as suas células. Se você conseguiu se imaginar de alguma forma, ainda que não seja com uma grande riqueza de detalhes, você acabou de programar a sua mente e o seu corpo para a realização desse trabalho. Ela já sabe como fazer. Ela já sabe o que deve ser realizado e como. Para a sua mente e para o seu corpo, isso já se tornou uma realidade. Quando você abrir os seus olhos, anote as suas sensações, os seus passos, aquilo que você determinou a fazer nesse intervalo entre a próxima prática meditativa, com a certeza de que a mente e o corpo já sabem como realizar esse trabalho. O caminho da circuitaria neural foi feito. Na sua próxima prática meditativa, você pode continuar trabalhando nesse mesmo aspecto, refinando essa conexão neural, fortalecendo essa circuitaria para que isso se torne realidade. O ideal seria trabalhar pelo menos durante 10 dias nesse item que você selecionou para sua realização, antes de incluir um novo item, antes de se propor a uma nova imaginação e visualização. Dessa forma, você vai fortalecer a circuitaria neural necessária e criar os hábitos. Pelo menos iniciar a formação desses hábitos, para que realmente você seja capaz de realizar aquilo que você escolheu como possível dentro dessa prática meditativa. Quando estiver pronto, abra seus olhos, faça as suas anotações e se prepare para realizar no seu dia.